Ah, não, galera, não dá. Geralmente não descemos muito o nível aqui no canal sobre os pontos negativos dos filmes, mas me desculpem de antemão porque nesse vou ter que descer a lenha. Mas pelo menos finalmente acabou, né? Deu pra ver nesse fim da franquia um fim decadente, diga-se de passagem. Invocação do Mal 4, o último ritual, escancarou o cansaço da produção em fazer algo de qualidade há tempos nessa franquia. O que é uma pena, porque começou bem e tinha potencial pra muito mais. Mas enfim, nem tudo é desgraça. Vejam pelo lado bom. Pelo menos acabou. Espero que tenha acabado mesmo. Acaba, pelo amor de Deus! Eu diria que essa despedida chega a ser um grito de terror de ruim, misturado com um suspiro de alívio. Mas antes que eu me perca nesse tanto de coisa que temos pra conversar, não esquece de curtir o vídeo, se inscrever no canal e comentar aqui o que você achou do filme. Para esse eu tô extremamente curioso para saber o que vocês acharam. Nessa resenha de agora, tem coisas que precisamos destacar. Primeiro, vamos falar do coração da franquia, o casal Warren, Patrick Wilson e Vera Farmiga. Será que dá pra dizer que o entrosamento deles foi suficiente para conseguir segurar a barra do péssimo roteiro e direção do filme? Segundo, será que houve uma passagem de bastão para a filha Julie Warren? Se for com essa mesma direção, espero que não. Em seguida, vamos falar desse que era para ser o maior Mega Blaster vilão da história dos Warren, esse novo demônio que tem um apego por objetos, especificamente um espelho. Espelho, espelho meu. E claro, não podemos deixar de lado o que nos atrai para esses filmes, os sustos e a direção. Michael Chaves, o diretor, conseguiu se desvencilhar da sombra de James Wan ou entregou mais do mesmo? Por fim, vamos sentir o gosto agridoce da despedida, as homenagens, as pontas soltas e o que essa conclusão significa para o futuro do Invocaverso. Bom, começando com o coração da franquia, os Warren e sua química notável. É o que realmente faz a gente voltar para a Invocação do Mal, né? Ed e Lorraine Warren, interpretados com uma maestria que já virou marca registrada por Patrick Wilson e Vera Farmiga. E aqui, gente, a boa notícia é que eles estão melhores do que nunca. A química entre eles é palpável, parece que eles são casados há anos, se conhecem e se respeitam profundamente. Eles conseguem trazer uma autenticidade para esses personagens, uma sensação de que realmente são um casal. O filme, aliás, funciona minimamente bem quando foca na relação deles, na filha, no genro, em tudo que permeia a família. Tem até uns momentos de humor, umas piadinhas entre os dois que quebram a tensão. O Patrick Wilson, inclusive, está no auge, roubando a cena a cada instante. A Vera Farmiga, como sempre, maravilhosa. Nesse capítulo, vemos os Warren mais velhos, em uma espécie de semi-aposentadoria, o Ed até com problemas cardíacos. Eles estão tentando focar na vida, na família, na paz e na felicidade. É quase como se o filme fosse um grande drama familiar com fantasmas de pano de fundo. E, honestamente, alguns de nós assistiríamos a uma versão de 2 horas só da vida deles, sem nenhum fantasma. Há quem diga que o drama do Ed sobre a crise de meia-idade e a vaidade de não querer parar de caçar fantasmas é bem interessante. E a cena dele jogando ping-pong com o genro? Impagável. É inegável que, mesmo com o roteiro com muitas falhas, a presença deles em cena e a forma como eles interagem fazem o filme ser assistível. Eles são o coração, o centro emocional que realmente ressoa com o público. Agora, vamos falar da aparente passagem de bastão e de quem ganhou um belo upgrade nesse filme. Judy Warren, a filha do casal, interpretada pela Mia Tomlinson. Ela, que antes era uma criança, agora é uma adulta, com um papel muito mais central, quase uma coprotagonista. E aparentemente herdou as habilidades da mãe. A trama dela lida com essa mediunidade e com um relacionamento com o namorado, Tony, que, diga-se de passagem, é uma boa adição para a franquia. O Tony é um personagem legal, que mesmo sendo um afobado ao pedir a Judy em casamento, tem uma história de fundo que justifica suas atitudes. Mas aqui que a coisa fica um pouco estranha. O filme mostra que a Lorraine ensinou a Judy uma musiquinha quando criança para afastar os espíritos. Legal, né? O problema é que, se você for rever os filmes anteriores, ela não usa essa musiquinha quando encontra a Annabelle ou a freira. Cadê a consistência, produção? Me ajuda aí, pô. Além disso, a Judy toma umas decisões que fazem a gente ficar indignado. Porque ela vai investigar sozinha uma entidade muito mais poderosa do que tudo que já assombrou na vida dela. E por que ela decide tocar em um espelho amaldiçoado no sótão, sabendo de todos os perigos que a família lida?
Parece que em alguns momentos a inteligência dos personagens é sacrificada em nome do plot. Ou aqueles típicos filmes de terror meio sátira, onde o personagem toma as decisões mais questionáveis do universo para o filme acontecer de forma mais fácil e preguiçosa. Mas ok, vamos dar uma colher de chá, porque talvez seja só o arco dela de negação com suas habilidades, como foi sugerido. Agora sobre o vilão da vez, um espelho. Simplesmente um espelho. A ideia é que o diretor Michael Chaves queria focar em um objeto amaldiçoado. Ah, mas isso não é inédito, diriam alguns. E não é mesmo. A franquia já teve Annabelle, caixinhas com espelho e até o Homem Torto. Mas ok, um espelho amaldiçoado tem potencial de dar medo. A grande questão é a falta de motivação clara e de uma identidade forte para a entidade por trás do espelho. A gente não sabe o nome dela, os objetivos parecem um tanto confuso. Em comparação com vilões icônicos como Bathsheba ou Valak, que tinham suas histórias e motivações bem estabelecidas, esse vilão do espelho parece esquecível, genérico. O filme tenta ligar o caso a um que os Warren abandonaram nos anos 60, mas o que o demônio realmente quer com a Judy além de possuí-la, não fica claro. Só gostava de fazer a galera se enforcar, talvez? Temos novas criaturas como o homem que ri e a velha que ri. Mas o grande inimigo é um espelho que em seu clímax chega a andar e esfregar na perna de alguém. Será que isso não é uma sátira nível Todo Mundo em Pânico? E o pior é que, depois de ser arrastado para essa entidade, o namorado da Judy não tem um arranhão, não tá machucado. Parece que não há consequências reais. A Annabelle também faz uma aparição em CGI, numa cena que, minha nossa, ridícula. O que foi ela virando um Megazord é invocaverso demais e invocação do mal de James Wan de menos. Mas enfim, falando em James Wan, vamos ao que eu mais quero falar. É a cereja do bolo do terror, os sustos e a direção. Michael Chaves está de volta, dirigindo seu quarto filme no universo Invocação do Mal. E a percepção geral é que, embora ele tenha melhorado um pouco desde seus trabalhos anteriores, a direção dele ainda não atinge o nível de James Wan. Parece mais como uma criança perdida e inexperiente tentando copiar um adulto que sabe o que está fazendo. As tentativas de replicar o estilo de Wan são notáveis, como o famoso plano sequência no início, que mostra a casa da família assombrada. No primeiro filme isso era genial, apresentava o ambiente e nos localizava para os sustos. Aqui parece mais do mesmo, uma cópia que não funciona tão bem em uma casa que não se torna um personagem por si só. Os sustos são muito previsíveis, genéricos e muitas vezes apelam por barulho alto para assustar. E vamos ser honestos, assustar com barulho alto é fácil. A construção da tensão, que era um primor nos dois primeiros filmes, não se repete com a mesma força. As cenas são esquemáticas, a coreografia forçada e o ritmo arrastado, especialmente no primeiro ato. Há momentos que, de novo, desculpa ser repetitivo, mas, pô, é zoado demais. Outro ponto que só queria fazer um rápido comentário é a iluminação. Por alguns momentos o filme estava artificialmente escuro, mesmo em cenas diurnas, o que dificultava a identificação dos personagens e a compreensão do que estava acontecendo. Para um filme de terror, a obscuridade pode ser uma ferramenta, mas aqui pareceu amador, deixou tudo muito confuso, às vezes nem dá para sentir medo nem nada porque você nem entende o que está acontecendo. A família assombrada, infelizmente, não é bem desenvolvida. A gente não consegue se importar com eles, não lembra os nomes, e o filme não aprofunda o drama individual de cada um. É diferente dos filmes anteriores, onde o sofrimento das vítimas era palpável. Parece que o filme se concentra tanto no drama dos Warren que esquece de nos conectar com a família que está em perigo. Agora falando sobre o ponto central, o sentimento de despedida. Afinal, esse foi marketizado como o último filme dos Warren, e o filme realmente tenta entregar um final sentimental para os fãs da franquia. A conclusão do arco dos Warren é de que eles não morrem. A Lorraine tem uma visão deles envelhecendo, com netinhos, morrendo bem velhinhos. E o filme culmina no casamento da Judy, um evento que se torna uma grande celebração da franquia. Lá temos cameos de personagens das famílias dos filmes anteriores e até o próprio James Wan faz uma aparição. Achei a homenagem bonita e interessante. A nostalgia dos anos 80 também está presente, mas até que o filme não abusou disso. E como a história do filme se passa em 1986, o plot se conecta com um dos primeiros casos deles, fechando um ciclo. O Ed entrega a chave do museu para o Tony, o namorado da filha, o que pode ser uma sugestão de passagem de bastão para uma nova geração de caçadores paranormais. Mas a pergunta que fica é, será que a franquia realmente vai acabar aqui? Ou teremos uma fase 2?
Hollywood dificilmente deixa uma franquia descansar em paz. E infelizmente, geralmente é isso que culmina na decadência de franquias que começam bem e terminam mal. Sinceramente, se vier algo bom, ok, eu apoio. Mas na minha humilde opinião, para não terem a chance de estragarem mais, acho melhor que esse seja o encerramento dela. Para os fãs da franquia, acho que essa despedida pode até ser um acontecimento marcante, um see you again. Mas para o público geral, o filme pode não ser tão impactante. Ele é cheio de referências e mimos para quem acompanhou a saga por 12 anos, mas se perde na tentativa de inovar ou aprofundar temas. Para concluir, este filme é, acima de tudo, uma carta de despedida para os fãs do casal Warren. Ele funciona até que bem nos momentos em que foca na química inegável e nas performances cativantes de Patrick Wilson e Vera Farmiga, o drama familiar dos Warren, o desenvolvimento da Judy e a aceitação do genro Tony traz um certo coração emocional, fazendo o filme funcionar bem como um fechamento sentimental para esses personagens. As homenagens e os cameos são um mimo para quem acompanhou a jornada. Mas, como um filme de terror, ele tropeça em diversos aspectos. O vilão, o espelho amaldiçoado, é genérico e esquecível, sem a motivação ou a presença marcante dos seus antecessores. A direção de Michael Chaves, que parece que ainda está engatinhando, embora um pouco melhor, ainda se debate na sombra de James Wan, intrigando sustos previsíveis e uma construção de tensão pouco eficaz. A família assombrada fica em segundo plano, subdesenvolvida, o que dificulta a conexão emocional, e a falta de consequências para os personagens depois de cenas de perigo e os furos de roteiro na jornada da Judy são frustrantes, além das cenas que até dão uma vergonha alheia, como a Megazord da Annabelle. Em suma, apesar da minha clara indignação, Invocação do Mal 4 não é um filme ruim na totalidade, mas é um filme problemático. Ele não inova, é um genérico mal feito, é um filme que ganha na emoção da despedida, mas perde no terror e na originalidade. Se você é um fã fervoroso da franquia e tem um envolvimento emocional com os Warren, provavelmente vai sair do cinema com uma sensação agridoce. Um adeus que valeu a pena pela conexão com os personagens, talvez tendo um sentimento satisfatório. Mas se você busca uma experiência de terror arrebatadora e inovadora, pode se sentir entediado e desapontado, que foi o meu caso. Mas você, o que achou de Invocação do Mal 4, o último ritual? Foi um adeus glorioso ou uma despedida morna? Compartilhe sua opinião nos comentários e vamos continuar essa conversa. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para mais análises como essa. E se você gosta desse tipo de vídeo onde temos uma rápida reflexão sobre filmes e séries, então vai gostar mais ainda do vídeo que está aparecendo na sua tela como recomendação. Pode clicar sem medo de se arrepender. Te vejo no próximo vídeo.